Além da vida, um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina. Bom dia a todos, aqui quem vos fala é a Camila Laverde. Bom dia, queridos ouvintes do programa Além da Vida. E estamos aqui hoje, mais uma vez, para falarmos da nossa doutrina espírita, doutrina essa codificada por Kardec, que tem por base, a gente falar sobre o Cristo, o Evangelho de Jesus, tudo que ele nos deixou, nos ensinou. E eu gostaria então de dar bom dia para o Cacá, que está aqui, nos auxiliando nessa manhã de domingo. Bom dia, Cacá. Também dar um bom dia para o Miguel, que faz o programa de domingo no segundo domingo do mês. Deve estar aqui ouvindo a gente. Um abraço para você, Miguel, para sua mãe. E hoje aqui com a gente para conversar um pouquinho sobre a doutrina, sobre os ensinamentos do Cristo, temos também o Mauro Laverde Filho. Bom dia, Mauro. Bom dia a todos. É sempre uma satisfação poder participar do programa na manhã de domingo. Sempre que a gente tem oportunidade de estudar, de aprender um pouco mais a respeito dos ensinamentos de Jesus, e é claro, também da doutrina espírita, é uma oportunidade muito valiosa, então que possamos tirar o melhor proveito desta manhã de domingo para refletirmos, para também orarmos e buscarmos essa sintonia com Deus. Então hoje, como o último domingo do mês, a gente não segue nenhum livro, nenhum roteiro certinho. A gente faz um estudo livre. E antes de adentrar o estudo que a gente preparou para essa manhã, a gente vai ouvir, como sempre, um Momento Espírita, que foi feito pela Federação Espírita Brasileira. E no momento de hoje, o tema que vem é Os Invisíveis que Estão Conosco. A noite seguia festiva no amplo auditório da universidade. Pais, familiares, amigos tomavam quase todas as poltronas. A entrada dos formandos, um a um, sob os flashes dos fotógrafos, se sucedia num mar de emoções. Pais orgulhosos, lembrando as horas intermináveis de estudo, o esforço para a conquista do diploma universitário do filho. Pais que mal continham as lágrimas nas recordações dos pequenos há pouco e agora recebendo os louros de um curso concluído. Haviam esposos, namorados, padrinhos e madrinhas. E as manifestações de uns e outros aconteciam a cada formando que tomava assento no grande palco. Depois foram os discursos e as homenagens aos professores, aos pais, aos colegas. No entanto, um momento mais especial de todos os demais foi quando a festa transcendeu as paredes do auditório. Transpôs fronteiras e estabeleceu uma ponte com a espiritualidade. Anteriormente, o nome de Deus, o Senhor da vida, fora lembrado mais de uma vez. Prece de gratidão se erguera, e fossem religiosos ou não, os minutos se transformaram em envolvente vibração. Então, o mestre de cerimônias anunciou que seria prestada uma homenagem aos que não estavam presentes. As luzes se apagaram e todos foram convidados a acender a lanterna dos seus celulares. O ambiente parecia um céu de minúsculas estrelas brilhantes. E enquanto eram lembrados pais que haviam partido, uma esposa, um amigo, aquelas pequenas luzes brilhando nas mãos que se movimentavam, diziam que eles, os invisíveis, estavam ali. Sim, essa era a mensagem. Eles estavam invisíveis, mas presentes, ao lado dos seus amores. Não houve quem não derramasse uma lágrima, furtiva que fosse. As vozes embargadas das formandas, responsáveis pela homenagem, quase não conseguiam chegar ao final do texto previamente preparado.
foram instantes de uma vivência espiritual. Instantes em que os dois mundos se interpenetraram. E os do lado de cá nos demos conta disso. Os mais sensíveis sentiram os abraços, os afagos dos que estavam na espiritualidade. Com certeza, foi o momento mais extraordinário daquela noite. Como seria bom se reprisássemos mais vezes essas vivências em nossas vidas. Se lembrássemos de estabelecer essa ponte de comunicação com os que se foram. Afinal, a fronteira da espiritualidade inicia exatamente quando finda a fronteira da vida material. E bastará um pensamento de tempos felizes juntos vividos para que façamos a conexão com as suas mentes. Eles, como nós, sentem saudades. E muitas vezes, nas horas do dia ou nas horas mortas da madrugada, nos procuram. Não os sentimos habitualmente, porque nos encontramos imersos em preocupações. Então, vez ou outra, permitimos-nos sentir abraçados por esses que prosseguem nos amando. Porque o amor não acaba nunca. Não fica encerrado em uma urna ou vira cinzas. A alma imortal leva consigo o perfume dos seus amores, a doce lembrança dos que ficaram, e de onde se encontra, envia seu carinho. São como pequenos ramalhetes de delicadas flores que nos são endereçados. Permitamo-nos sentir-lhes o perfume. Oremos, pensemos neles, endereçando-lhes nosso amor. A eles, os invisíveis que estão conosco. Os textos do Momento Espírita estão à sua disposição na internet. É só acessar momento.com.br. Mais informações, ligue 41 3223 6174, Curitiba, Paraná. Bom, e como a gente acabou de ouvir, né? No Momento Espírita, os invisíveis que estão conosco, fica aqui, né, como a doutrina espírita esclarece e abre a nossa mente sobre aqueles que já partiram, né? Que a morte do corpo físico não tira aquela saudade, aquela lembrança dos nossos entes queridos, né? Porque eles são espíritos e eles vivem no plano espiritual. E como eles falaram aqui, né, essa lembrança, essa saudade vai estar sempre presente, tanto nos nossos corações, como no coração daqueles espíritos que já partiram, né? Isso fica bem claro, né? O quanto é importante a gente compreender mais da doutrina espírita, porque ele mencionou ali, né? A gente pode ter a saudade, pode ter a recordação, vamos orar, vamos nos pensar abraçando eles, para que eles recebam e sintam todo esse carinho, porque não é porque eles deixaram o plano material, né? A carne aqui, né? Que eles deixaram de pensar na gente, que eles deixaram de sentir saudade, da mesma forma que a gente sente do lado de cá, eles sentem do lado de lá, né, Mauro? E isso é muito importante, porque a doutrina espírita vem esclarecer isso. Muitas vezes a gente pensa, morreu, acabou, eu não vou ver mais, não lembro, não tenho a saudade, mas não faço nada. E não, ele fala pra gente, né, que tem momentos que eles vêm aqui, que eles visitam a gente, que eles sentem aquilo que a gente está demandando para eles, o nosso amor, o nosso carinho, a nossa oração. Isso é importante a gente compreender, né? Que eles estão presentes sim, mesmo que desencarnados, em algum momento a gente terá essa oportunidade de revê-los, de ter esse contato, mas que toda a prece que a gente faz, toda a ajuda que a gente envia, eles estão do lado de lá, eles estão recebendo, né, Mauro? Com certeza. É que nada separa, né? Aqueles que se amam, que nutrem sentimentos verdadeiros, né, um pelo outro, nada separa. Então, mesmo após o desencarne, né, aqueles que a gente ama e que nos amaram, né, que nos amam também, mas que agora estão no plano espiritual, continua essa conexão de amor, de carinho. Então é natural, né, que a saudade exista, tanto daqui de quem ficou com aquele, como também, né,
a saudade daquele que acabou passando para o outro plano, né, para o plano espiritual, também sente essa saudade, essa vontade de estar junto. E há momentos, né, claro, como disse a mensagem, há momentos que é permitido, né, esse momento de conexão ali para que a gente possa se sentir de alguma maneira próximo a esses entes queridos, se sentir amado. Às vezes você não vê, não ouve, né? Aqui nós encarnados às vezes não vamos ver, não vamos ouvir propriamente as palavras, mas vamos sentir, né, no coração aquele sentimento gostoso, né? Aquela emoção que às vezes toma o coração aparentemente sem motivo, né? Então essa conexão ela sempre vai existir, né? Porque o mundo espiritual ele está aí, né? Nós somos espíritos que estamos apenas encarnados, então temos um corpo físico hoje, mas em essência, né, somos todos espíritos, né? Então essa conexão sempre vai existir, não tem jeito, né? Somos todos espíritos, então não tem como, né, Camila? Eu ver essa distinção, essa separação. É bem isso, né? A gente acha muitas vezes, morreu, acabou, mas não é, né? A saudade que a gente tem, eles vão ter do lado de lá. E que bom, né? Deus é tão perfeito que Ele nos dá, né, essa oportunidade de reencontrarmos, de saber que não morreu, não acabou, a gente vai ter a convivência, vai poder encontrar novamente, vai se lembrar e eles vão lembrar da gente da mesma forma. O carinho que a gente nutre, o amor, ele vai ser sempre eterno, tá no nosso espírito, né? Não tá aqui na matéria preso a isso. Então que a gente consiga, né, ao lembrar desses entes queridos, fazer ali uma oração, sentir no pensamento o abraço deles, o carinho. Ele fala até do perfume, né? Quantas vezes a gente não se recorda, né, de algo que a pessoa fazia pra gente e aquilo toca o nosso coração de uma maneira diferente, né? Então essas visitas dos invisíveis, elas acontecem sim. Então a gente tem que agradecer muito a Deus essa oportunidade, né? Orar por aqueles que foram, para que eles recebam o nosso carinho, o nosso amor e aquela ajuda no plano espiritual. Então, para a gente dar continuidade aqui, como o último domingo, né, é um tema livre, e aí a gente buscando o que passar para vocês, né, a gente decidiu então falar sobre uma parábola de Jesus, que é a parábola do credor incompassivo, que ela está em Mateus, versículo 18, 21, 35. E essa parábola ela tem como base principal, se a gente parar e analisar, o perdão. E a gente vai fazer da seguinte forma, né, Mauro? Vamos lendo um pedacinho dela, explicando e batendo um papo e passando tópico a tópico da parábola, né? Que eu acho que é mais fácil do pessoal que está em casa ir compreendendo também, ter essa visão do que o Cristo quis nos mostrar, o que Ele quis ensinar pra gente com essa parábola, né? Com certeza. Acho que é uma boa possibilidade realmente a gente ir lendo pedaço a pedaço, né, e comentando, porque assim a gente vai tendo ali, né, tirando as informações. Às vezes se a gente lê por completa, e aí a hora que a gente vai comentar, a gente acaba esquecendo vários pontos, né, que são relevantes. Então, se nós vamos assim, indo por partes, a gente consegue extrair o melhor, né, mais informação de cada pedacinho. Como a Camila disse, né, nós vamos estudar então a parábola do credor incompassivo, né? E só para que a gente possa contextualizar, né, o surgimento dessa parábola, né, o porquê que ela, né, Jesus veio falar sobre isso, a gente pode refletir aqui, porque foi quando Pedro ele pergunta a Jesus: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Então veja, Pedro ele está perguntando para Jesus quantas vezes será necessário perdoar o irmão. E assim, eu me vejo muito assim como Pedro nesse momento, né? Porque às vezes a pessoa erra uma vez, a gente perdoa, aí erra de novo, e aí a gente fala, poxa, tem que perdoar. Mas aí a gente quer saber o limite, né? A gente quer saber o limite, fala, poxa, já deu, né? Já deu, a pessoa errou 1, 2, 3, e eu vou ter que continuar perdoando. Então Pedro ali, ele está perguntando para Jesus, mas não tem um limite, uma hora que a gente vai falar assim, chega, basta, né? Tipo assim, não tem como, né? E Jesus justamente vai responder para Pedro o seguinte: não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Então veja só, é sem limite, né, pessoal? Porque o perdão,
ele é uma necessidade. Então não é realmente, perdoou 7 vezes, daí em diante, aí você não precisa mais perdoar, pode brigar, pode causar confusão, porque está liberado, né? E Jesus vem dizer justamente que não, né? O perdão, ele não tem esse limite, né, Camila? Não. Jesus, ele trata, né? Porque os discípulos, eles eram pessoas iguais a nós, né? Jesus foi ali chamando um por um, mas eram pessoas comuns na sua limitação, no seu entendimento, né? Então Pedro faz esse papel da gente, né? Senhor, eu devo ficar perdoando quantas vezes, né? Isso tá me machucando, tá me dificultando a vida. Não sei se vocês estão assistindo Os Escolhidos, né, o The Chosen, mas tem essa passagem em que Jesus fala para Pedro, né, muito bacana de assistir. A gente consegue nos visualizarmos ali, né, como Pedro ali, cabeça dura, querendo questionar e tudo mais, né. E ele fala que esse perdão é sem limite. Por quê? Porque a partir do momento que a gente perdoa dentro do nosso coração, ele vai explicar no decorrer da parábola e tudo mais, mas aquilo nos conforta. O perdão não é para aquele que fez o algo de errado, mas sim para nós, se a gente colocar na balança ali, né? Vai fazer bem para nós. Então, quanto mais eu conseguir perdoar, melhor vai ser para mim. Tanto que na oração do Pai Nosso, que foi a oração principal, a gente fala, né? Perdoai as nossas ofensas na medida em que perdoamos. Então, a gente precisa sim perdoar muito, e é isso que o Cristo vem ensinar nessa passagem, né? Então eu vou fazer aqui a leitura do primeiro trecho para a gente depois ir discutindo. E aí então fala, né? Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que quis ajustar contas com os seus servos. E começando a ajustá-las, foi-lhe apresentando um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com o que pagar, o seu senhor mandou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo quanto tinha fossem vendidos para que a dívida fosse paga. Então, aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, se generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um de seus companheiros, que lhe devia 100 denários, e agarrando-o, sufocava, dizendo-o: paga o que me deves. Aqui, né, Mauro, nesse trecho aqui que a gente pode passar e observar aqui, né, que ele fala, né, um devia, né, a quantia, mandou pegar a esposa, os filhos, tudo que ele tinha, não ia quitar a dívida, ele ia ser preso, ia ter inúmeros problemas, e ele então se prostra ali, né, reverenciava o Senhor e pedia com generosidade para que desse para ele um tempo, que ele pudesse achar uma forma de pagar tudo o que ele devia, né? E foi o que aconteceu, houve ali então perdão para esse servo, né? Então, justamente, aqui se a gente observar, né, aqui ele fala em vender justamente a família, né, a esposa, filhos e tudo mais, porque naquela época era uma prática comum, né, tinha uma questão de escravidão, tinha uma questão onde as pessoas muitas vezes eram vistas dessa maneira, né, onde poderia ser vendida uma família, por exemplo. Então aqui, veja só, imagina o desespero de um pai de família, né, quando aquele para quem ele deve diz que irá vender a sua família, né, a sua esposa, filhos e tudo mais, para que pagasse, para que fosse, né, esse dinheiro com a venda de seus familiares fosse usados ali para pagar o que lhe devia, e ainda não seria suficiente, né? Ele ainda continuaria devendo e deveria ser preso até que pagasse o restante. E aqui é interessante observar, porque ele fala de uma quantia aqui, né? Esse era o volume, né? Talento era o dinheiro, né, da época. Então vamos supor que isso fosse em dinheiro, né? Hoje em dia, vamos falar que fosse 10 mil reais. Eram 10 mil talentos. Vamos supor que seja 10 mil reais. Então ele estava devendo essa quantia ao seu senhor, né? E aí num dia chamou ele para prestar contas. E no dia que foi prestar contas, ele não tinha nada. Ele tinha aquela dívida de 10 mil reais e não tinha um realzinho ali
para poder abater da dívida. E aí, visto isso, né, depois então que o Senhor disse que venderia a sua família e tudo mais, imagina o desespero, ele se joga de joelhos e então implora ao Senhor que possa ter misericórdia. Então veja, naquele momento ele pede misericórdia e paciência que ele pagaria, né, tudo o que ele deve. Naquele momento ele nem mesmo estava pedindo que seja perdoada a dívida em si, ele estava pedindo tempo, ele estava pedindo oportunidade para daí então conseguir, né, juntar o dinheiro, enfim, para poder pagar o Senhor. Mas o Senhor era bom, né, e teve misericórdia e bondade. E perdoou a dívida, ou seja, ele estava devendo ali 10 mil reais e o Senhor falou para ele, ok, a partir de agora então você não me deve mais. Perdoou a dívida que esse servo tinha. E aí, se a gente observar na sequência, esse servo acabou de ser perdoado num grande montante, era para ser um motivo de imensa alegria e de reconhecimento, era para ele estar se sentindo, né, profundamente abençoado. E o que ele faz imediatamente ao sair, né? Ele encontra com uma outra pessoa que também estava lhe devendo uma quantia. E aí o que ele faz? Ele já agarra o sujeito pelo pescoço e fala para que ele pague aquilo que deve a ele. E veja, esse daí que estava devendo para ele, estava devendo 100 talentos. Então veja a diferença do tamanho... 100 denários, né? 100 denários, que, digamos assim, que seria 100 reais. Perto de 10 mil reais que ele devia, por exemplo, 100 reais é praticamente nada, né? Perto, tendo em vista o tamanho da bênção que ele teve anteriormente. Mas não, ele pegou, né, sufocou o outro pela garganta e depois ainda falou que, né, a pessoa se prostrou diante dele, igual ele fez, se colocou ali de joelhos, implorou misericórdia, falou que não tinha condições de pagar naquele momento, mas que se ele tivesse paciência, tivesse um pouquinho de compaixão, ele pagaria a dívida. Mas ele não quis saber. Mandou que fosse preso aquele homem até que lhe pagasse tudo que lhe devia. Então, Camila, a gente vê nesse momento, né, às vezes, como acontecem coisas tão boas na nossa vida, como às vezes a gente, né, se vê diante de um livramento, de algo tão grande, de tamanha bondade e misericórdia divina, e aí na hora da gente também, né, se colocar nessa posição de ter misericórdia, de ser bondoso para com os outros, aí às vezes acaba vindo o escorregão, né? É bem isso, né? Na hora que é pra gente receber, a gente tá ali, se ajoelha, pede, implora, e o Pai atende todos os seus filhos na medida do possível. Mas na hora em que a gente é testado, na hora em que a gente é ali colocado em prova sobre tudo aquilo que a gente aprendeu, ao exemplo do Senhor, né? A gente mostra que não aprendeu nada. A gente vai lá e faz o quê? Faz igual ele, né? Vai lá e cobra aquele que estava devendo de uma maneira ríspida, agressiva, não tem o perdão para com ele. E isso mostra muito que a gente ainda precisa aprender, né? Porque se a gente também precisa da misericórdia do Pai, diante de cada dificuldade, de cada tropeço que a gente teve, de cada coisa errada que a gente cometeu, né? Por que não pensar dessa forma também, né? Por que não ter essa empatia para com o nosso próximo e modificar a nossa maneira de ver, né? Se Deus foi tão misericordioso e bom comigo, por que não distribuir isso também para aqueles que têm alguma falta ou têm alguma pendência para comigo, né? Então cabe a gente colocar ali na balança, né? Tudo que eu aprendi diante da situação que foi comigo e o que eu estou fazendo diante da situação que é com o meu irmão, né? Como ele fala aqui, né? Era uma diferença discrepante entre o que um devia para o que o outro devia, né? Então caberia a ele tinha acabado de ser perdoado num montante gigante. Por que não pensar no seu irmão e também o perdoar, também deixar ele livre desses compromissos, né? Mas muitas vezes o nosso egoísmo acaba atrapalhando o nosso perdão, acaba atrapalhando a nossa relação com o próximo, né? E aí a gente
passa para o restante da parábola e a gente começa a observar. Quando na nossa vida a gente age dessa maneira, né? O que acaba acontecendo conosco também, né? Porque aqui, continuando a parábola, ele fala, né? Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indagado, o seu senhor o entregou aos atormentadores até que pagasse tudo o que devia. E assim também vos fará o meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um do seu irmão as suas ofensas. E aqui a gente começa a observar, né? A gente é chamado, na realidade, todos os nossos atos, todas as nossas condutas, tudo aquilo que a gente faz na nossa vida, e em algum dado momento a gente vai prestar conta delas, né? Não é que a gente está aqui, não vai prestar contas para nada, eu posso fazer o que quiser. Não, a gente presta conta a Deus, né? Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso Criador. Então, a partir do momento em que a gente teve essa atitude, acabei de ser perdoado, mas não tive a mesma compaixão e misericórdia para com o meu próximo, a gente vai ser chamado ali e falar: o que aprendeste da lição que foi dada, né? O porquê que você não fez isso? Sendo que teve aqui um exemplo dessa misericórdia, desse perdão, por que não usá-lo também com o seu irmão que estava ali lhe suplicando, lhe pedindo, lhe implorando? Por que é que você não teve o mesmo peso e a mesma medida para que com eu tive com você, né? E isso faz a gente refletir muito dentro da doutrina espírita, né, Mauro? Do porquê que as coisas acontecem, do porquê a gente não perdoa. E isso é através dos nossos atos, aquilo que está prejudicando a nossa evolução espiritual, né? Com certeza. E aqui cabe ressaltar, né? Porque se a gente observar, nós estamos sendo sempre, de alguma maneira, observados, né? Seja pelos próprios encarnados, seja pelos nossos irmãos desencarnados. E aqui na parábola ele vai mencionar, né? Que justamente os servos do Senhor, né? Aqueles outros que também, né, estavam ali trabalhando para esse Senhor, que era o que, né, perdoou aquela dívida principal, eles viram aquele que acabou de ser perdoado, né, de que teve ali um grande livramento de uma dívida exorbitante, aí viram ele maltratar justamente o seu semelhante, pegando o outro pelo pescoço, mandando prender. Então, de alguma maneira, eles ficaram, né, com aquela sensação de revolta, né? Porque, poxa, ele acabou de receber um grande perdão, aí ali na outra esquina de baixo, ele já foi lá, na mesma situação em que ele estava agora, né, na posição de credor, ele foi lá e fez tudo que ele pediu para não ser feito com ele, né? Castigou o outro, mandou que fosse preso. Então aqueles que o observavam, né, não aguentaram, né, ver aquilo e foram falar para o Senhor, falar: olha, aquele que você acabou de perdoar, descendo aqui, já pegou o outro que devia para ele pelo pescoço, está maltratando, mandou prender e disse que só vai soltar ele quando ele pagar tudo que ele deve. Então veja, aí o Senhor então chama novamente aquele servo para voltar, né, ao ajuste de contas. Então, quando aquele senhor chama novamente aquele servo, fala para ele, né, servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicastes. Ou seja, porque você me pediu, eu te perdoei, eu perdoei a dívida. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Então, justamente, o Senhor, ele pergunta: olha, eu perdoei, você também não deveria ter perdoado o seu irmão, o seu semelhante? E indignado, o Senhor o entregou aos atormentadores até que pagasse tudo o que devia. Então veja, ele saiu daquela condição de alguém que acabou de se livrar de uma dívida imensa, né? Que estava ali para pagar uma quantia que ele nem tinha de onde tirar, nem sabia como que ia fazer para pagar, para uma situação que agora ele voltou a dever
né? E ainda mais, né, Camila, que ele fala que vai colocar os atormentadores para que cobrem a dívida. E aqui a gente vê como que às vezes nós mesmos acabamos nos prejudicando pelo nosso egoísmo, pela nossa falta de empatia pelas pessoas, justamente por não saber, né, relevar, perdoar, saber aceitar, né, que tem coisas que às vezes, poxa, eu tô certo, né? Você fala assim, poxa, mas ele estava devendo, ele tinha o direito de cobrar. Ele tinha o direito de cobrar, né? Mas isso a gente pode fazer de inúmeras maneiras diferentes, né, Camila? Daria tanto para ele simplesmente pedir que ele pagasse e se ele falasse que não tinha condições, poxa, ele não estava mais tão apurado por dinheiro, ele tinha acabado de ser perdoado na sua dívida, então ele não estava desesperado mais por dinheiro. Então ele podia muito bem ter dado mais tempo para aquele servo, falar, olha, tudo bem, então quando você puder, você me paga. Ou então, se ele já é um pouquinho mais evoluído, né, tá buscando um pouquinho mais de misericórdia, falar, olha, meu irmão, eu acabei de receber ali uma bênção, eu vou te abençoar também. Né? Eu vou te abençoar também. Pode deixar, isso nós estamos quites, então, de repente, se tem alguém que deve para você também, vamos disseminar esse perdão, essa misericórdia, essa bondade, fazer essa corrente do bem, né, digamos assim. Então é isso, às vezes pelo nosso egoísmo, pela forma, né, que nós não queremos aceitar as coisas, mas ele me devia, ele vai ter que pagar, e nós nos esquecemos que em alguns momentos na vida nós vamos depender do perdão alheio, né? É isso, né, Camila? É bem isso, né? Até ontem eu estava ouvindo a palestra, né, que fala dessa corrente do bem. A partir do momento que ele recebeu ali o perdão, que ele teve a empatia do seu Senhor, né, quando Deus nos dá essa oportunidade, devemos passar ela para frente, né, porque assim a gente motiva as outras pessoas também a praticarem o bem, praticarem o perdão, praticar esse amor, né. E é o que ele fala aqui nessa parábola. A partir do momento em que todos nós compreendermos a importância que é da gente receber algo aqui e sair repassando essa bondade, esse perdão, esse entendimento, aqueles que estão próximo a nós, né, que estão ao nosso redor, a gente vai formando ali essa corrente do bem, essa corrente de amor. Por quê? Porque o próprio Cristo, quando estava na cruz, né, o que ele fala? Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Então ele, no momento do maior sofrimento dele, pediu perdão em nome daqueles que o prejudicaram, né? E aí a gente traz no nosso dia a dia, traz na nossa conduta, né, com o nosso semelhante, com o nosso próximo. Por que não perdoar? Muitas vezes a gente fica carregando aquela mágoa, aquela dor, aquele sofrimento por anos, décadas e décadas, pensando, não, mas eu só vou perdoar a hora que o fulano vier pedir desculpa. Se ele não vier, eu não vou perdoar, não é assim que eu vou fazer. Mas por que não partir da gente nesse perdão? Olha, se eu fiquei chateado com algo que aconteceu, vamos perdoar, vamos buscar, né, mudar essa vibração, perdoar primeiro, mostrar para ele que a gente está querendo ser melhor, né? E muitas vezes com essa nossa atitude a gente se desvincula ali daquele sofrimento e aquele irmão passa então de fato a nos perdoar, a pedir o perdão e a gente passa a ter uma melhor convivência, né? Até mesmo na série, essa cena que fala, né, que trata do perdão e tudo mais de Pedro, ele estava inconformado com Mateus, né, que quando ele era pescador, cobrava os impostos e tudo mais. E agora o mesmo cobrador de imposto estava ali com ele sendo discípulo. Onde já viu isso, Cristo? Depois de tudo que ele fez contra mim, eu ainda tenho que perdoar ele, né? E aí a gente observa, é igualzinho a gente, né? Poxa, depois de tudo que ele fez para mim, eu tenho que perdoar. Mas no seu amor, na sua generosidade, o Cristo ensina, né? Que não é assim, não é porque ele fez aquilo no passado, a gente também no passado não sabe tudo aquilo que a gente fez, o que a gente estava fazendo, né? Então por que não colocar em prova, em prática, né, aquilo que a gente aprendeu? Se a gente está buscando aqui estudar na doutrina espírita, o conhecimento, tudo que Jesus nos ensina, por que não colocar na prática, né? Se ele nos dá o perdão todos os dias, porque quem é aquele ser perfeito, né, que não erra, que não prejudica ninguém, que está livre de qualquer erro, de qualquer tropeço? Não tem aqui na Terra, né? Porque isso daí são espíritos o quê? Felizes, que vivem nos mundos felizes, que não precisa nem reencarnar mais aqui na Terra, né? Porque nem tem mais o que aprender nesse momento, né? Então não é assim conosco. Todos nós passamos pelas dificuldades, temos muito o que aprender, temos muito o que perdoar também.
Porque muitas vezes a gente acorda no mau dia e acaba prejudicando o próximo e assim sucessivamente, né? Então, aqui, quando o seu Senhor perdoa, ele tinha que ter colocado no coração dele esse ensinamento de perdão, e ao encontrar ali aquele que ele devia, né, ter praticado com ele também essa boa atitude, essa boa reflexão do perdão, né? Ó, meu irmão, te dou mais tempo, eu te perdoo, e assim sucessivamente, como o Mauro falou, criando ali uma corrente do bem. Algo que vai trazer melhorias para todos aqueles que estão envolvidos e estão ao nosso redor, né, Mauro? Isso vai melhorando o dia a dia de todo mundo. Com certeza. E aí quando fala ali, né, que ele colocaria os atormentadores ali, né, para cobrarem, né, para que até que ele pagasse o que devia, e muitas vezes a gente pensa assim, ó, imagina quando você deve para alguém e a pessoa passar o tempo todo te cobrando. Isso não é um verdadeiro tormento, não é mesmo? Então, vamos falar em dinheiro, né? Vamos dizer que você está devendo dinheiro para alguém, e aí a pessoa te liga, ela bate na sua casa, ela pede para que outras pessoas te cobrem. Isso realmente é um tormento, né? Então imagina nós, como espíritos imperfeitos, que vivemos diversas encarnações, né? Essa é mais uma, mas nós já vivemos muitas outras. E vai saber, né? Tudo que a gente já andou aprontando, né, em encarnações anteriores. Imagina então, né, se pelo fato de nós não querermos perdoar aquelas ofensas que os outros estão nos causando, nós tivermos que lidar também com todo o montante, né, da dívida que nós necessitamos de perdão. Imagina o tanto de pessoas que muitas vezes a gente acabou prejudicando, que a gente acabou em algum momento magoando. Se todos esses resolverem, né, nos, digamos assim, atormentar até que a gente pague a nossa dívida. Então veja, é muito melhor, é muito mais, logicamente inclusive, né, Camila, é muito melhor, muito mais útil justamente que a gente perdoe. Porque como a Camila mencionou, na oração do Pai Nosso, que nós fazemos com tamanha frequência, né, nós estamos ali pedindo, Deus, perdoa-nos, né, na medida, né, que nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, se nós não estivermos perdoando, como vamos esperar que Deus nos perdoe? Como vamos esperar que aqueles a qual nós estamos devendo também nos perdoem? Porque é isso, muitas vezes quando a gente fala em perdão, a gente só pensa no que os outros fizeram, né, Camila? Ah, o fulano me magoou, fulano me traiu, me devem dinheiro, isso, aquilo outro. Mas às vezes a gente esquece o que a gente anda fazendo. É bem isso. A gente às vezes esquece que nós precisamos ser perdoados, que nós também cometemos, né, os nossos vacilos, que nós também magoamos pessoas, que nós dependemos também de ser perdoado. Às vezes a gente age como se fôssemos perfeitos, como se não devêssemos nada para ninguém, como se não precisássemos do perdão de ninguém. E é o que eu disse para vocês, talvez nessa vida, se, né, tomara a Deus que você esteja num bom caminho, né, esteja conseguindo caminhar de forma edificante, mas quem sabe em vidas anteriores, né, não acabou pisando aí na bola em algumas situações e não está dependendo, né, do perdão de outras pessoas. Então é isso, que possamos perdoar de forma sincera, porque não adianta também, né, Camila, perdoar da boca para fora, dizer aquele, perdoo, só para a pessoa às vezes ir embora, né? Tem gente que às vezes está ali te pedindo perdão, falando me perdoa, e você, tá bom, tá perdoado, mas você só tá querendo se livrar da pessoa, né? Tá querendo que ela vá embora, então você, tá bom, perdoo, mas por dentro você continua alimentando aquela raiva, aquele ressentimento. E aí é importante observar, porque é claro, né, que o perdão não é algo tão simples assim, né? Dependendo da gravidade do ato, né, do que tem acontecido, não vai ser simples, né? Imagine alguém que passa pela situação de alguém tirar a vida de um ente querido da família. Não vai ser simples, né? Não vai ser fácil perdoar o assassino. Vai demandar de muito esforço, de muita elevação, né, moral, espiritual, de muita força de vontade, né? Não vai ser assim, de um dia para o outro, eu perdoo, né? Vai demandar de um esforço muito grande. Quanto maior for a falta, quanto maior for o problema, mais vai demandar da nossa parte um esforço para conseguir superar aquela dificuldade. Mas é claro, Deus, Ele vê o nosso esforço.
Então, às vezes você passou ali por aquela situação grave, uma dificuldade grande, não vai ser de imediato que você vai conseguir perdoar. Você vai tomando decisões diárias de perdoar, né? Você fala, poxa, eu quero perdoar, mas dentro de você ainda continua aquele sentimento de revolta, de raiva, de tudo mais. Aí no outro dia você fala, Deus, eu preciso, eu quero perdoar, eu quero me libertar disso. E aí você tenta não alimentar aquele ódio, aquela raiva. Isso vai levando, vai sendo um processo, né? Até um dia que você de fato vai conseguir lembrar, né, da situação, não com aquele ódio, com aquela raiva, né, com toda aquela vontade às vezes de vingança, né? Mas isso leva tempo, né? Não vamos dizer, poxa, alguém cometeu algo assim tão hediondo, né, alguma coisa tão grave e você simplesmente, né, poxa, tá perdoado. Nós ainda na condição que estamos vai ser mais difícil. Mas é claro, né, às vezes nós também damos uma importância muito grande para coisas banais, né, Camila? Tem pessoas que às vezes ficam extremamente magoadas por coisas comuns. Às vezes, não foi convidado para um aniversário e a pessoa fica magoadíssima. Não, porque eu conheço fulano e ele não me chamou para o aniversário dele. Alguém, né, foi lá e fez alguma coisinha para ele, às vezes no trabalho, alguma coisa que às vezes nem era com ele, alguém falou alguma coisa que ele achou que era com ele, já se magoou, já se chateou e já não quer mais saber daquela pessoa, não quer conversar. Então, às vezes, nós precisamos começar, né? E aí a gente começa pelas coisas mais simples, que essas coisas do dia a dia nós precisamos nos policiar e também é necessário, né, perdoar. Tem coisa que nós nem mesmo as pessoas cometeram algum erro para conosco que nós estamos ali todo magoado e ressentido. Então é necessário que a gente faça essa reflexão e perdoar, né? Porque é uma coisa comum hoje em dia nos relacionamentos. Às vezes pouca coisa e nós já ficamos aí ressentidos com as pessoas e tudo mais. É necessário perdoar, né, Camila? É isso, né, Mauro? Você estava falando aqui, mas muitas vezes a gente não sabe, né? Algo que a gente faz que para nós é banal, que não prejudicaria em nada, mas para a pessoa que está recebendo, aquilo prejudicou e muito. Só que quem que mais sofre? É aquela pessoa que ficou chateada. Então, por que não colocarmos na mente, né, o nosso progresso? Se a pessoa fez, vamos nos colocarmos ali no momento em que ela estava fazendo, falar assim, pode ser que eu faria igual ali, então vamos perdoar, vamos deixar passar. Essa empatia que a gente fala é de se colocar no lugar, né? Quantas vezes a gente foi em algum lugar, a pessoa tratou a gente mal e a gente saiu de lá chateado, nunca mais eu volto lá, nunca mais eu compro aqui e tudo mais. Mas a gente parou e pensou, falou assim, poxa vida, ela poderia estar passando por algum momento de dificuldade, poderia estar com um problema em casa que não deixaram ela sair para resolver, ela estava ali, um filho doente e tudo mais, com a cabeça cheia, né? E a gente não pensa isso, não se coloca no lugar, a gente prefere ficar bravo, chateado, emburrado, não vou voltar mais, e não correr atrás de buscar esse perdão, de libertar da gente essa angústia, esse sofrimento que a gente fica buscando. Até outro dia eu estava lendo uma mensagem, né? Que fala quantas vezes a gente passa no trânsito, aí tem aquela pessoa que está andando muito rápido, que está fazendo barbeiragem, ou aquela que está andando devagar, né? E aí eu achei bonitinho que era dentro do carro a mãe e a filha, vamos dizer assim, né? E aí elas passam pela pessoa que estava ali travando o trânsito, né? Aí a mãe ia xingar, a criança riu e falou, não, mamãe, vamos brincar do que a gente acha que pode ser, né? Aí o filhinho fala, pode ser que ela tá com o peixinho, mamãe, ela tá indo devagar pra água não sair do aquário. A mãe já teve que rir, né? Mas vamos fazer assim. E você, mamãe, acha que é o quê? Acho que ela tá carregando uma florzinha, não pode andar rápido pra florzinha não cair. E assim eles foram, né? E aí fica a moral da história. Passaram pelo carro depois na hora que podia, seguiram o caminho dela. O que era mais fácil? Você reclamar, brigar, buzinar, reclamar e buzinar e ficar bravo e perder o seu dia, a alegria do seu dia, brigando com aquela pessoa? Ou a leveza da criança de falar, vamos pensar de outra forma, vamos nos colocar no lugar dessa pessoa, daquilo que ela está buscando, do que ela está fazendo. E pode ser que ela esteja passando ali por isso, ou que estava fazendo outra coisa, a gente não sabe se ela estava ali passando mal ou não. Então essa empatia que a criança teve de pensar, vamos fazer de tal forma e tudo mais. Isso sim é o amor do Cristo, é o que Jesus nos ensinou. É aquilo que a gente busca todos os dias na nossa melhoria, né? Quando a gente fala sobre os ensinamentos do Cristo, é a gente pegar o que Ele deixou pra gente e colocar no nosso dia a dia, colocar dentro das nossas atitudes, de tudo o que acontece na nossa vida. Quando a gente lê essa parábola, a gente se colocar
como eu estou hoje em dia? Como que eu estou conseguindo lidar com as situações? Eu estou mais para esse credor que recebeu o perdão e foi lá e não perdoou o seu próximo? Ou eu estou mais para esse Deus que alguém me deve e eu vou lá e perdoo essa pessoa? Porque eu quero ver ela bem, ela próspera, não ela presa ali, endividada ou vendendo tudo que tem de mais precioso. Ou eu sou aquele segundo que vem, que pede perdão e não sou perdoado, porque o Senhor achou que não era do meu merecimento esse perdão. Então, quando a gente lê a parábola, diante daquilo que a gente estuda e que a gente busca, a gente vê vários caminhos que a gente está hoje em dia. E a gente consegue se colocar no lugar de todos eles e consegue pautar a nossa vida em cada ensinamento desse. E em cada momento da nossa vida, a gente está ali num personagem. A gente está vivenciando aquele que não perdoou, aquele que precisa do perdão, aquele Senhor que está perdoando, porque ele acha que isso realmente vai transformar a humanidade. Então cabe a cada um de nós, ao lermos qualquer passagem de Jesus como essa, nos colocarmos ali, diante do que foi falado, diante de cada momento, né, Mauro? Isso é o importante, pegar ali o ensinamento do Cristo e trazer para a nossa realidade, para o nosso dia a dia. Senão fica tão distante, né? Essa parábola aconteceu lá no tempo de Cristo, ele falou para o pessoal lá, e não trazer para a nossa realidade, né? Não, isso está no nosso dia a dia, né? Nós o tempo todo, como eu disse, estamos aí precisando perdoar e também muito precisando ser perdoado. Como a gente disse, seja em poucas coisas, né? Como às vezes você ofendeu alguém ali, né? Falou que não devia e precisa que a pessoa te desculpe, te perdoe. Seja coisas maiores que de repente a gente fez alguma coisa, né? Alguma forma, em algum momento de inconsequência, ele fez alguma coisa errada e que vamos depender de muita boa vontade, de muito esforço para que alguém possa um dia nos perdoar, mas que a gente se esforce em fazer o bem, porque justamente, né? A forma que nós temos de pagar as nossas dívidas, os nossos débitos, é trabalhando com boa vontade, com amor, procurando fazer o bem, né, de forma indistinta, justamente, né, perdoando aos demais, também amparando aqueles que nós tivermos condições. Isso tudo são formas, né, Camila, da gente estar, de alguma maneira, aí, se regenerando, né? É isso aí. O perdão, ele é uma escolha que a gente faz na nossa vida, né, que vai nos aproximar ali de Deus. Vai nos tornar pessoas melhores, né? E agora então a gente vai ouvir o José Antônio para a gente refletir um pouquinho mais nesse domingo e daqui a pouquinho a gente volta. Olá, amigos. Nós temos tido nos nossos encontros a oportunidade de refletirmos sobre as orientações, os ensinamentos mais básicos da doutrina que fundamentam o nosso conhecimento da natureza, da origem, do nosso destino como espíritos na Terra e na evolução, que é o objetivo da doutrina dos espíritos, segundo Allan Kardec, apresentar-nos essa ciência espírita que nos educa para a compreensão da nossa existência, do nosso progresso, da nossa evolução. Nessa semana, quando preparávamos para o trabalho de hoje, ocorreu-nos uma recordação muito curiosa. Lembramos-nos de uma conferência muito antiga que escutamos, de um eminente conferencista, uma pessoa muito querida no movimento espírita, quando ele inicia a sua conferência fazendo o seguinte comentário: certa vez, levantei-me no púlpito para iniciar minha conferência, e quando comecei a falar, comecei a abordar o tema errar é humano. E quando eu disse isso, meu benfeitor apareceu-me e olhou-me com muita seriedade, dizendo-me: se você continuar, eu me afasto e deixo você sozinho. E eu estranhei, porque eu só tinha dito errar é humano. E ele disse: se você estiver analisando a questão, errar é humano, querendo dizer que quem está na Terra erra, você está errado. Porque na verdade vocês, por errar, é que estão na Terra. Não é por estarem na Terra que vocês erram. Porque a Terra é um mundo destinado às almas imperfeitas. E à medida que elas forem evoluindo, elas vão deixando a necessidade de habitar em mundos dessa natureza.
Então, quando a gente argumenta, quase que defendendo a tese de que nos é lícito errar, porque errar é humano e não é. Errar é próprio da imperfeição da alma humana num dos estágios em que ela se encontra. E dito isso, o conferencista então mudou sua palestra. E ele passou a falar dentro dessa concepção que a doutrina nos apresenta. E quando isso veio à minha mente, eu fiquei muito sensibilizado com a ideia dessa recordação e fui procurar subsídios para podermos reforçar o que nós já temos refletido aqui sobre tudo que Allan Kardec tem nos trazido na codificação dos ensinamentos dos espíritos superiores, para que nós compreendamos essa questão. Então nós falamos dos tipos de mundo, das ordens, das classificações dos mundos, do universo, das moradas do Pai, falamos da classificação dos espíritos imperfeitos, bons, puros, conforme o grau de evolução, vive em mundos onde vivem os espíritos melhores, ou piores, ou primitivos, e fomos apresentando a doutrina, conforme tem sido apresentado pelo insigne codificador, para compreendermos o porquê vivemos num mundo onde predomina o sofrimento, onde predomina a miséria, onde predominam as dificuldades, e sermos resignados, porque ser resignado é aceitar, segundo a mensagem de Lázaro em O Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito Lázaro diz que a resignação é a aceitação do coração dos desígnios de Deus. E a obediência é a aceitação da razão dos desígnios de Deus. Então, quando nós compreendemos o que Deus quer de nós, nós obedecemos, então nós usamos a nossa razão. Mas quando nós consentimos com os desígnios de Deus, nós usamos a resignação e sofremos menos aqui na Terra. Então tudo isso serve-nos como aprendizado. Então quando nós pegamos esse raciocínio que Allan Kardec nos apresenta, que esse orientador, esse conferencista apresentou, esse ensinamento do seu benfeitor, você está na Terra, quer dizer, você está vivendo na humanidade terrena, porque você é um espírito imperfeito, então por que você erra? Por isso que você está vivendo no mundo que você vive. Então errar não quer dizer errar é humano, errar é inerente ao ser humano no grau de evolução em que se encontra. Ponto. Muda essa característica. E olha o que nós encontramos no Livro dos Espíritos. Nós encontramos Allan Kardec fazendo um estudo, quando ele vai estudar o capítulo da perfeição moral. Ele vai apresentar o estudo das virtudes, dos vícios, e ele vai falar da grande chaga da humanidade, que é o egoísmo. E olha que interessante a questão que Allan Kardec apresenta aos espíritos superiores na questão 915, que é muito parecida, porque ele coloca na questão como se o egoísmo fizesse parte da humanidade terrena. Então ele diz assim: por ser inerente à espécie humana o egoísmo, então Allan Kardec começa a questão dizendo que o egoísmo é próprio da espécie humana. Não consistirá então o egoísmo sempre um obstáculo à evolução da Terra, à predominância do bem um dia aqui na Terra, ao reinado do bem absoluto no mundo? E o Espírito que responde o corrige nessa questão de que o egoísmo não é inerente à espécie humana, mas aos espíritos imperfeitos encarnados na Terra, exatamente como orientou o benfeitor do nosso conferencista querido. Muito querido, por sinal. Diz assim o Espírito a Allan Kardec: é exato que no egoísmo tendes o vosso maior mal, porém ele se prende à inferioridade dos espíritos encarnados na Terra e não à humanidade. Não é característica da humanidade o egoísmo, mas dos espíritos imperfeitos que vivem na Terra. E aí eles abrem
um leque dizendo: vocês não têm ideia de quantas almas boas vivem no mundo, de quantas pessoas que já vivem só da caridade, que não são egoístas, que vivem neste mundo, que já venceram o egoísmo, que estão aqui dando exemplos, mas que vivem no anonimato. Então a gente não tem essa noção. Então vamos voltar à questão da análise, nossa reflexão. Errar é humano. Vamos transformar em pergunta. Errar é humano? De onde vem essa frase? Do latim. Alguns dizem que é uma frase de Santo Agostinho, que lá nos seus livros teria escrito: errare é humano, perseverare autem demoníaco. Quer dizer assim, que perseverar no erro é algo do demônio. Então, quer dizer, errar é humano e perseverar no erro, então, é algo do demônio. Aliás, não seria nem a palavra demoníaco, é muito parecido. A palavra eu vou corrigir porque a gente está estudando, diabólico, é diabólico. Então, se Santo Agostinho disse isso, ele já está dizendo que nós temos que aprender a não errar. Se errar é humano, perseverar no erro significa que não está aprendendo. A função da vida na Terra é nos transformarmos em homens de bem. Então Allan Kardec vai apresentar neste capítulo da perfeição moral as características do homem de bem, que nós apresentaremos numa outra reflexão. Tudo que acorda no nosso espírito em forma de virtudes e nos afastam das paixões. Aí nós recordamos, para encerrar a reflexão de hoje, um fato muito curioso que Chico Xavier nos conta. Ele conta que uma vez ele recebeu amigos de Uberlândia, naquelas tertúlias, naqueles bate-papos felizes, alegres, entre uma tarefa e outra, e que os amigos de Uberlândia começaram a contar um caso muito engraçado. Eles contaram que eles estavam reunidos em família na casa deles e veio um temporal, mas tão violento, com raios, trovoadas, mas raios violentos e próximos. E eles começaram a ficar apavorados e de repente um raio caiu tão próximo que matou um gato ali por perto. Eles se assustaram e a hora que passou aquela borrasca, eles se reuniram e falaram: vamos fazer uma prece e agradecer a Deus que nada nos tenha acontecido. E foram inspirados, contando para Chico, esses amigos de Uberlândia, foram inspirados a abrir o Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo 5. Bem-aventurados aflitos, num dos seus itens, e a página dizia assim: se fosse um homem de bem teria morrido. Eles levaram um susto, quer dizer, morreu o gato. O raio não atingiu nenhum deles. E a mensagem diz, é uma mensagem que os espíritos de Allan Kardec vão comentar sobre esse ditado. Dizem aí na terra, dizeis na terra, se fosse um homem de bem teria morrido. Isso é uma realidade, porque a terra é destinada aos homens imperfeitos, às almas imperfeitas. À medida que o homem evolui, ele não precisa mais ficar na terra. Então, teoricamente, esse ditado tem sentido. Se fosse um homem de bem teria morrido. Então, se todos ali foram poupados dos raios, meu filho, precisamos melhorar. E Chico ria, contando aquela história: se fosse um homem de bem, teriam morrido. E nós guardamos a reflexão: errar é humano? Ou é uma fase da imperfeição humana da qual nós precisamos nos libertar? Até o nosso próximo encontro. Chegamos ao final de mais um programa Além da Vida. Hoje falamos então sobre a parábola do credor incompassivo, né, Mauro? Onde a gente aprendeu aqui sobre o perdão, a gente conversou um pouquinho, né, sobre os ensinamentos do Cristo, o que ele queria dizer com essa parábola, aonde tocou no nosso coração esse perdão, o que a gente pode fazer. A gente traz aqui para o nosso dia a dia e vai pensando, né, o que a gente pode fazer. Com certeza, é uma parábola que faz a gente refletir muito da necessidade de perdoar, de amparar também, né? Porque muitas vezes também esse acolhimento com amor, né? Pensar que está no lugar do outro é importante, se colocar no lugar do outro. E eu já vou me despedindo de todos vocês. Foi um prazer estar com vocês nessa manhã de domingo, de muita reflexão, de muito aprendizado, que possamos levar isso para a nossa semana que está iniciando, que seja uma semana de muita paz e abençoada para todos nós. Camila? Então é isso, eu também já vou me despedindo, que vocês tenham um excelente domingo, um abençoado domingo, aí na presença dos familiares, dos amigos, que esse ensinamento da
da manhã de hoje, né, nos faça refletir de fato aquilo que a gente tem buscado, ouvindo o programa, ou buscando no nosso conhecimento ali, em tudo que a gente tem buscado aprender no nosso dia a dia, né? Que cada um de vocês então receba esse ensinamento, esse aprendizado que o Cristo nos deixou. Que vocês tenham um domingo abençoado e uma semana excelente. Um abraço a todos. Além da vida, um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina.